Olá, galerinha linda do meu coração. Aqui quem fala é a professora Vanessa Leonardo e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre acentuação. Nem preciso dizer que a acentuação é uma matéria muito importante na vida de todos nós, né? Porque é através da acentuação que a gente consegue aí... Não é através da acentuação que a gente consegue, né? Mas é muito importante porque tem muitas palavras da nossa língua que são acentuadas e nada melhor do que você saber onde, como e por que levar aquele acento. Então vamos lá? Primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte: esse aqui é o acento agudo, esse aqui é o acento circunflexo, o acento grave é indicador de crase, então ele a gente só vê lá em crase, e a gente tem o til. O til não é acento, o til é um sinal nasalizador, ele serve para mostrar que o som sai pelo nariz, ou seja, acento, estamos falando de acento agudo ou circunflexo, tá bom? Então vamos lá. Monossílabos. Monossílabos é quando a gente só tem uma sílaba, certo? E aqui os monossílabos que serão acentuados têm que ser terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Exemplo: nós, só, vá, pá, gás, fé, mês. Ou seja, primeiro, eu tenho que ver que é um monossílabo, que só tem uma sílaba. Para saber se esse monossílabo vai ser acentuado ou não, eu preciso ver a terminação dele. Se terminar em A, E, O, seguido ou não de S, leva acento. Se ele terminar em I, em U, não pode levar acento. Porque, por exemplo, o tu não leva acento. Não leva acento por ser um monossílabo terminado em U, ok? Então, por isso, não leva acento. Primeiro, vamos entender a ordem de cada sílaba tônica. A última sílaba tônica de uma palavra é chamada oxítona. Então, uma palavra tem a sua sílaba tônica como última, é uma oxítona. Se a penúltima sílaba da palavra for a sílaba tônica, lembrando que uma palavra só pode ter uma sílaba tônica, tá? Então, se for a penúltima, é uma paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona, a gente sempre conta de trás para frente, tá bom? Nunca de frente para trás, sempre de trás para frente. Então, quando a última sílaba for tônica, oxítona. Quando a penúltima sílaba for tônica, paroxítona. Quando a antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Então, oxítonas são as últimas sílabas tônicas. Então, para a gente saber se vai ser acentuado ou não, basta ver aqui a terminação. Então, terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ENS, leva acento. Então, primeiro, eu vou classificar a palavra alguém. A última sílaba é esse em, esse gen aí. Então, última sílaba é tônica? Sim. Então, é uma oxítona. A oxítona está terminada na regra? Sim. Ó, terminação em em. Então, se está terminada na regra, então leva acento. Irás. A última sílaba é tônica, então é uma oxítona. Oxítona terminada em A, seguido de S, leva acento. Giló. Última sílaba é o ló, então oxítona. Então, oxítona terminada em O, leva acento. Você, a última sílaba é o C, então é uma oxítona. Oxítona terminada em E, O, seguido ou não de S, leva acento. As paroxítonas têm um montão de regras. Então, ó, paroxítonas terminadas em PS, R, X, NL, tudo isso aqui, tá? Então, ó, incrível. Penúltima sílaba tônica terminada em L, leva acento. Próton. Penúltima sílaba tônica terminada em ON, leva acento. Vôlei. Penúltima sílaba tônica terminada em ditongo, leva acento. Então, por aí vai. Então, é bem simples de vocês classificarem. Primeiro, classifiquem oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois, vejam a terminação. Então, tem que ver se está dentro da regra. Proparoxítona é a mais fácil de todas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se for uma proparoxítona, logo tem acento. Lâmpada, ó, proparoxítona. Júpiter, proparoxítona. Ótimo, proparoxítona. Flácido, proparoxítona. Muito importante você entender que nem sempre você classificou oxítona, paroxítona, obrigatoriamente vai levar acento? Não. Depende se estiver na regra, na terminação certa. Então, por isso que eu disse, primeiro você classifica e depois você vê a terminação. Então, você classificou, é uma oxítona. É uma oxítona terminada em... Aí você tem que olhar para ver se vai ter acento ou não. Então, ó, aqui é uma oxítona, mas é uma oxítona terminada em
I. Então não tá na regra, então por isso não leva acento. Caju é também uma oxítona, só que tá terminada em U, ou seja, também não leva acento. Bangu, uma oxítona terminada em U, também não leva acento. A mesma coisa nas paroxítonas. Então, ó, portas é uma paroxítona, mas está terminada em as. É a regra da oxítona. Então, ela não pode levar acento. Pele, corpo, hífens. Diferente de hífen. Hífen está terminada em N. Está dentro da regra da paroxítona, por isso leva acento. Agora, hífens, terminado em ens, ou seja, está na regra da oxítona, então não pode levar acento. Por isso, hífens não tem acento, mas hífen tem acento. É importante vocês entenderem também algumas palavras que parece que a sílaba tônica é uma, mas na verdade é outra. Então é o caso aí, o pessoal de saúde que fala catéter. Tá errado, é cateter. O certo é cateter. Então, aqui eu já grifei onde é a sílaba tônica. Então, ó, oxítonas. Se você é de saúde, diz aqui para mim nos comentários se você fala catéter ou cateter. E aqui, ó, avaro, filantropo, ibero, pudico, recorde. Não é recorde, é recorde. Se fosse recorde, teria que levar acento no E. Como a gente sabe que não leva, só pode ser recorde. E rubrica também não é rúbrica, é rubrica, o certo. Ínterim, que significa intervalo de tempo. E tem algumas palavras que podem ter duas pronúncias, são chamadas de dupla prosódia. Acróbata ou acrobata, projétil ou projetil, réptil ou reptil, xerox ou xerox. Tem aí essas duas pronúncias corretas. E agora a gente vai para as regras especiais, porque português é lindo, nem adianta chorar, hein? A regra do hiato, como o nome já diz, hiato, então vai acontecer um hiato, ou seja, separação de duas vogais após a separação silábica. E a gente está falando do I ou do U. Não I ou U separados um do outro, mas em relação a outra vogal, ou pode ser até mesmo em relação a eles, tá? Podem ser seguidos ou não de S. Exemplo, sa e da. Ó, o I ficou sozinho. Então, se o I ficou sozinho na sílaba, leva acento. Proíbo, o I também está sozinho, então fez hiato aqui com a vogal anterior, então leva acento. Viúva, fez um hiato também, ficou sozinho, então leva acento. País, então, ó, fez hiato com a vogal anterior, só que ele não ficou sozinho, ele ficou seguido de S. Seguido de S também pode levar acento. Aí, onde você está, esse aí, um advérbio de lugar, separa, é um hiato, então leva acento, que é diferente de ai. Se ai é sem acento e aí onde você está. Mesma coisa país, né? País, lugar, e meus pais gostam muito de mim. Então, meus pais aí é um ditongo. Claro que a gente tem aí algumas exceções. Então, o I seguido de NH não leva acento. Então, a rainha, campainha não leva acento. E ou precedidos de ditongo, ou seja, antes deles tem ditongo, então também não leva acento. Ó, o U ficou sozinho. Só que antes dele tem um ditongo, então não pode levar acento. Ó. Baiuca, ditongo e depois hiato. Ó. Ditongo, depois hiato. Então não pode levar acento. Mas se isso acontecer no final da palavra, aí sim você pode levar acento. Agora, por que tem o Whindersson Nunes aqui, né? Do nada. Porque eu sempre lembro dele. Piauí, eu lembro da tatuagem, ó. Piauí. Tá no finalzinho, ó, tem um ditongo, mas tá no final da palavra, então leva acento. Teius, a mesma coisa, tá no finalzinho da palavra, mesmo precedido de um ditongo, leva aí um acento. Beijo pra você, Whindersson Nunes. Regra dos ditongos abertos, que são esses ditongos, ei, el, oi, seguidos ou não de S. Quando você tiver ei, el, oi, seguido ou não de S, então aí eles serão acentuados, tá? Lembrem, sempre em posição final. Então, quando estiver na última sílaba, leva acento, ó. Dói, réis, céu, céus, herói, anéis, troféu, troféus. Agora, se não estiver na última sílaba, não leva acento. Ele perdeu o acento, ó, heróico, ideia. Ele não tá na última sílaba. Para ter acento, tem que estar na última sílaba. Se não estiver na última sílaba, não leva acento. E é só você decorar assim. Ei, el, oi, última sílaba, leva acento. Verbos com pronome. O que a gente vai fazer? A gente vai fingir que é uma única palavra e separar em sílabas. Cortá-lo. Separa em sílabas, vou achar a sílaba tônica, cortá-lo. Se
tá aqui. Vou excluir o pronome, cortar, ou seja, seria uma oxítona terminada em A. Uma oxítona terminada em A leva acento, então cortá-lo tem acento. Incluí-lo. Separei em sílabas, incluí-lo. Achei aqui a sílaba tônica. Reparei o seguinte, o U com I fez um hiato. E o hiato, o I ficou sozinho na sílaba, então ele leva acento, ó. Então, incluí-lo leva acento, mas produzi-lo não leva acento. Por quê? A última sílaba é o zi, então uma oxítona terminada em I não leva acento. Acentos diferenciais, porque esse, diferente das outras regras, terá a ver com o sujeito. Então, a gente vai ter que ter um contexto. Então, são os verbos aí ter e vir. Se o sujeito estiver no singular, ele não tem acento. E se estiver no plural, tem acento. Então, olha só. Ele tem, o sujeito é o ele, tá no singular, então tem, não tem acento. Eles têm, sujeito eles, está no plural, então por isso leva o acento circunflexo. Ele vem, sujeito é o ele, está no singular, então vem sem acento. Eles vêm, o sujeito está no plural, então vem tem acento. Os verbos que são derivados do ter e vir vão seguir também esse mesmo raciocínio, mas vai ter apenas uma mudança. No singular vai levar o acento agudo, no plural continua o acento circunflexo. Ele mantém, sujeito está no singular, então mantém vai ter o acento agudo, ó, um tracinho de uma pessoa, singular. Ele está no plural, então mantém dois tracinhos, ó, circunflexo, porque está no plural. Então a dica aí para você decorar. Não se acentua mais vem, lem, crem, jou, vou, magou, então duplicou o, não tem mais acento. A terminação em é exclusiva desses verbos aqui, ó, crer, dar, ler, ver e derivados. Não ocorre a terminação nos verbos ter, vir e derivados. Ter, vir e derivados leva acento ou não leva acento, que foi o que a gente acabou de ver. Perderam acento algumas palavras homógrafas, homo, igual, grafaz, grafia, então tem a mesma grafia. O verbo para antes tinha acento, hoje não tem mais, para diferenciar aí da preposição para. Acento optativo, forma ou forma, olo, pelo, pera, perdeu o acento. O verbo pôr é diferente da preposição por, então ele teve que pôr em prática, então ele teve que colocar em prática, então você sabe que esse por leva acento, é diferente de foi feito por mim, então por quando preposição não tem acento e quando o verbo tem acento. O verbo pôde na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, ó, ele pôde. Ontem ele pôde, então é só você substituir pretérito perfeito por ontem. Então, ontem ele pôde leva acento. Diferente de pode, presente do indicativo é o hoje. Então, agora, hoje, ele pode ver melhor. Então, não tem acento. No som, a gente já fala, né? Pôde e pode. Então, fica um pouco mais simples. Muito obrigada por você acompanhar até aqui. Então, se você gostou dessa aulinha, não se esqueça de comentar aqui, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal e me siga aqui nas redes sociais também. Um beijinho no coração e até a próxima aula.